Conteúdo para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Estudo de... Qual é o mesmo nome disso? Processo... Dos procedimentos de competência do Tribunal de Júri. Os aspectos gerais do Tribunal de Júri. Gosto muito da definição. Responsáveis. Bom, aspectos gerais. Esse cara chamado Reis Gonçalves falou: o júri é um órgão jurisdicionado de primeiro grau de justiça comum, estadual e federal, composto por cidadãos e juízes leigos, escolhidos pelo compostos Estado Federal, composto por cidadãos e juízes leigos, escolhidos por sorteio, que são temporariamente de jurisdição e por um juiz togado, que é o juiz de direito. Esse conteúdo dos aspectos gerais, né? Que difícil. Sobre o júri, sobre os procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri, do artigo 406 a 497. Sobre o júri, a Constituição Federal tem algumas coisas a dizer. A primeira é, no inciso, artigo 5, inciso 37. Reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sacou? Você pode se defender, sua votação é secreta, votação tem poder de veredito, soberania e a competência para o julgamento dos crimes e são assegurados que eles podem julgar crimes dolosos contra a vida. Daí eles dão 4 princípios dos júris. Plenitude de defesa, sigilo de votações. Bom, os 4 princípios, na verdade, são todos os incisos que estavam ali no 5. Soberania de veredictos e competência mínima e não exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Agora uma visão geral, conceito de visão geral do rito do júri. O rito das ações de competência do Tribunal do Júri se desenvolve em 2 fases: Judicium accusationis, fase de filtro, e Judicium causae, fase de julgamento. Julgamento da causa e julgamento da ação. Judicium accusationis é a fase inicial que começa a denúncia e termina a decisão da pronúncia. Essa primeira fase funciona como uma espécie de triagem. Por isso que se chama filtro, fase de filtro. Visto que o magistrado decidirá se o caso irá ou não ao júri. No fim dessa primeira fase, o juiz poderá exarar 4 espécies de decisões, que são a pronúncia, a imprudência, a absolvição sumária e a desclassificação. A pronúncia é: o juiz manda o acusado para o júri. A impronúncia é: por falta de indícios, por não estar convencido, o juiz vai encerrar o processo, mas, porém, com novas provas, o acusado ainda pode ir a júri. E a absolvição sumária é: o juiz entende que há um motivo para absolver o acusado sem sequer precisar do júri. E a desclassificação: o juiz entende que o fato praticado não é competência do júri e manda para um juízo competente. Em caso de pronúncia, vamos para a segunda fase. Daí que o Judicium causae. Primeiro filtrou, vai para o causae. Aqui o processo será preparado para ser julgado e o julgamento ocorrerá. E essa fase se inicia com a intimação das partes para a indicação das provas que pretendem produzir e tem fim com o trânsito em julgado da decisão do tribunal do júri. Mais ainda sobre a fase de filtro, a denúncia, citação e defesa preliminar. No artigo 406, diz assim: o juiz, ao receber... 406 é tipo o primeiro dos procedimentos de júri. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital.
Súmula 2. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Súmula 3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa e oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe a vista dos autos. E 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelente sobre preliminares e documentos em 5 dias. A instrução sobre ainda do fase de filtro, primeiro denúncia, e sobre a instrução probatória, segundo. A produção de provas na primeira fase. A instrução probatória de produção de provas está no artigo 410 a 411, que diz assim: o juiz determinará a inquirição de testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Já são várias 10 dias, não é? Na audiência de instrução proceder-se-á a tomada de declaração do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, bem como aos esclarecidos dos esclarecimentos dos períodos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Confuso esse 411, né? O súmula 1, 2 e 3 do 411 diz assim: os esclarecimentos dos peritos dependerão do prévio requerimento e deferimento pelo juiz. Súmula 2. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Terceiro, encerrada a instrução probatória e observar-se-á, se for o caso, a disposto no artigo 484 deste Código. Súmula 7. Ainda do 311, eu pulei o 4, 5 e 6. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem já deva comparecer. Súmula 8. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caso deste artigo. Essa 8 é interessante, sabe por quê? Porque ela caiu em prova já. Perguntando assim se a testemunha, o que acontece com a testemunha se não tinha aquelas coisas para continuar com a audiência. Mas aqui está escrito claramente: a testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Ou seja, chamou a testemunha, daí ela faz um depoimento. Tipo, eles gravam lá o depoimento para ser usado como prova dela. Pelo menos eu acho que é isso, né? Essa é a instrução probatória, que é a produção de provas. A primeira foi a inquirição das testemunhas, né? Depois teve uma audiência de instrução, depois teve os esclarecimentos dos peritos, que são as provas ainda, e provas produzidas numa só audiência, também podem ser impertinentes ou protelatórias, e encerrada a instrução probatória, o disposto do artigo 384, que eu não lembro o que está escrito lá. Terceira parte do filtro é a terceira parte do filtro é o debate. As alegações orais na primeira fase. Elas estão no 411, súmula 4 e 5 e 6, aquelas que eu tinha apurado. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Súmula 6. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Súmula 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam concluídos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo de máximo de 90 dias. Uau! Bom, o debate só falou que fala por 10 minutos, 20 minutos, depois de mais 10 minutos extras, e tem um prazo de 90 dias, né? Ainda do filtro, a quarta coisa é a decisão da primeira fase. A pronúncia do juiz manda o acusado para júri.
Essas coisas estão no artigo 413, súmula 1, 2 e 3. O juiz fundamentalmente pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e de existência de indícios suficientes de autoridade ou de participação. Súmula 1. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação de materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o disposto legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Essa aqui é bem confusa também. Súmula 2 do 413. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Súmula 3. O juiz decidirá, motivadamente, é claro, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 do Código. Ou seja, há dois requisitos na pronúncia, que é a decisão da primeira fase. Quer dizer, a quarta coisa da fase de filtro é a decisão. A decisão da primeira fase é praticamente a pronúncia. E daí há dois requisitos para fazer a pronúncia, que é a materialidade do fato, ou seja, o cara tem que ter feito a coisa, e tem que ter indícios suficientes para dar autoria do crime. A participação também. Bom? Daí no caso. E depois tem a impronúncia. Sabe? Ou ao contrário de pronúncia. E a impronúncia é por falta de indícios, por não estar convencido, o juiz encerra o processo. Porém, com novas provas, o acusado ainda poderia ir a júri. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de auditoria ou de participação, o juiz fundamentalmente pronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Sacou? 414 que fala da impronúncia. Continuando, 416 diz assim: contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá uma apelação. Daí, no caso de absolvição sumária, que é o outro tem pronúncia, o juiz. Bom, a absolvição sumária é quando o juiz entende que há motivo claro para absolver o acusado sem sequer precisar de júri. Sacou? Primeiro, em pronúncia, pode ir voltar, né? Se conseguir mais provas, pode voltar. Mas absolvição sumária não, eu acho que não, né? Porque o juiz já falou que não tem motivo para absolver o acusado. Que quer dizer que tem um motivo claro para absolver ele. Daí, no artigo 415, fala mais da absolvição sumária. O juiz fundamentalmente absolverá, desde logo, o acusado quando quatro hipóteses. Primeiro, provada a inexistência do fato, ou seja, nem teve crime. Provado não ser ele o autor ou participe do fato. Não foi ele que fez o crime, ou ele também não participou. E o fato não constitui infração penal, nem é crime. E quarto e última coisa para absolver totalmente é a demonstração causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Causa para isso, né? Qual será? Não sei. Continuando isso, no 416, que eu acabei de ler, né? Da contra a sentença de pronúncia e sumária de absolvição sumária. Caberá uma apelação para esses caras. E sobre o caso de desclassificação, tão complicado, né? O juiz que o fato praticado não é competência do júri, manda para um juízo competente. E isso é no caso do filtro, que vai lá, na primeira fase, eles descobrem que o crime que eles estão querendo mandar para o júri, na verdade, é um crime que não é estudado pelo júri. Ele é estudado por outro juízo. Então eles mandam para ele. Isso. Daí, quando eles fazem isso, eles chamam de. Quando o juiz faz isso, ele chama de desclassificação. Essa desclassificação está no artigo 419, dizendo: quando o juiz se convencer em discordância com a acusação
da existência do crime diversos dos referidos no artigo 4, na súmula 1 do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos a um juiz que o seja. Ótimo. Agora, finalmente terminou o filtro. Agora vai para o faz de julgamento, né? O judicium causal. O judicium causal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tanta coisa, 14, 15. Tem 15 tipos dessa coisa, meu. Bom, também ela é final. É daqui que começa as coisas, indo até o 497. Todos aqueles artigos, todas essas coisas, isso é a jurisdição causal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pense, esquece, continua estudando, meu amigo, não para de ler. Se você esquecer, vai cagar e estuda de novo. Jurisdição causal, fase de julgamento, a da preparação do processo para julgamento em plenário. Está no artigo 422 e 423. Preparação para o processo para julgamento em plenário. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelente no caso de queixa e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 dias. Quer dizer, 5 pessoas, tá? Vão depor. Testemunhas. Tem 5 testemunhas? Tem pergunta que cai isso. Essa droga de pergunta de quantidade de testemunhas. Daí eles colocam, tipo, 3, 6, 5 e 10. Bom, são 5. 5 testemunhas. Oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas. O juiz presidente faz 2 coisas. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Bom, e o juiz-presidente também faz uma segunda coisa. Ele fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri, claro. E, finalmente, terminando com 424, quando a lei de organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal de júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á dos... Remeter-lhe-á. É muito interessante esses pronomes. Estude português. Remeter-lhe-á os autos do processo, preparado até 5 dias antes do sorteio. Aqui se refere o 433 desse código. É porque tem que ter uns... essa coisa do procedimento de crime de competência, do tribunal de júris, uma coisa do tribunal do júri, aqui precisa ter um sorteio para ter júris. E daí... tem que, acho que chamam 15, eles pegam um sorteiozinho de 15 pessoas, daí eles tiram as pessoas que não são impedidas de trabalharem juntas e chamam e tem um máximo de 15. Daí aqui, ó, essa tudo tá de sorteio tá lá no 433. Parágrafo único do 424. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Acabou a primeira parte. Acabou a primeira preparação do processo para julgamento em plenário. Próximo.
no alistamento dos jurados. Segunda coisa. O alistamento dos jurados está no 425, 426. E só mesmo. 425 e 426, alistamento, vamos alistar. Bom. 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri 800 a 1.500 jurados nas comarcas, mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Sacou? Tem que alistar jurados para trabalhar. Daí esses jurados tem uma quantidade certa de jurados, mas eles dependem da... Quer dizer, tem uma quantidade mínima e máxima de jurados que podem ter, mas eles dependem do quê? Da quantidade de habitantes. Mas isso é diferente. Está escrito aqui, ainda não achei, mas no 425 tem uma apótese, num dos parágrafos extras, que diz que depende do lugar, né? E no caso, que seria o São Paulo, com certeza tem quem tem tipo muito mais habitantes. Tem, sei lá, já esqueci. Tinha 27 milhões de habitantes? Tem muita gente aqui, meu. Mais do que alguns países. Então, daí pode mudar a quantidade de jurados para mais, né? Súmula 1. Nas comarcas onde for necessário... olha aqui, está no parágrafo 1. Nas comarcas, se onde for necessário, poderá ser aumentado o número dos juízes de jurados e ainda organizado lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final da súmula 3 do artigo 426 deste Código. Súmula 2. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral e universidades, sindicatos e repartições públicas e outros núcleos comunicatórios e a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função do jurado. 426. Como é que eu faço o barulho, o som, a voz do Scooby-Doo? Não sei. Vou ficar com essa aqui mesmo. 426. A lista do geral dos jurados com a indicação das respectivas profissões será publicada pela empresa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em edital afixado à porta do Tribunal do Júri. Súmula 1. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ou juiz presidente até o dia 10 de novembro, a data de sua publicação definitiva. Súmula 2. Juntamente com a lista, serão transcritos no artigo 436 e A446 deste Código. Súmula 3. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, do advogado indicado pela seção de ordem da Ordem dos Advogados e do defensor indicados pela Defensoria Pública competentes, permanecerão guardados em uma urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Súmula 4. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederam a publicação da lista geral fica dela excluído. E, anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Bum! Acabou a segunda parte. Terceira parte. Desaforamento. Ela começa no 427 e termina no 428. O que é desaforamento? É uma coisa que confunde. Eu nunca vi pergunta disso, tá? 427, desaforamento! Explosão! Seu interesse da ordem pública, reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. O tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente e do querelente ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, proferindo-se as mais próximas. Súmula 1 do 427, o pedido de desaforamento.
O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente, terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Súmula 2. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentalmente a suspensão do julgamento pelo júri. Súmula 3. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Bum, bum, bum. Essa aqui não deu certo mesmo. Súmula 4. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou qualquer efetivado julgamento não se admitirá. Caraca, não tem tempo. Já estão 25 minutos. Volta tudo. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou qualquer efetivado, o julgamento não se admitirá ao pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese. Quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Eu não entendi essa pendência para recurso de contra a decisão de pronúncia de desaforamento. 4, 2, 5. Vamos tentar de novo outra vez. Salsicha! Scooby! 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 Scooby, cara, você! Sério, eu não sei as vozes desses caras, não. 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviços ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária. Se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão da pronúncia. Súmula 1. Para a contagem do prazo referido... A minha voz fica mudando, eu não consigo continuar com a mesma voz, cara. Para a contagem do prazo referido neste artigo... De 60 dias, tá? Quer dizer, 6 meses. Não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Súmula 2. Não havendo excesso de serviço ou existência do processo, aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri. Nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. E assim acaba a parte 3 do próprio escrivão, né? Como é que é mesmo? Tinha 2 fases, né? Tinha a fase FISPRO e a fase que é o próprio julgamento mesmo. E bom, terminou a terceira coisa. Terceiro, característica da fase de julgamento mesmo. Próximo, quarto, organização da pauta. A organização da pauta está no 429, 433, 430 e 431. Somos organização da pauta 429, salvo o motivo relevante que autorize a autorização. Autorize a alteração. Na ordem do julgamento terão preferência. É porque tem que organizar a pauta, né? Preferência é a que vai pra cima na pauta. Tá. 1, 2, 3. 3 preferências. Acusados presos. Também preferência para dentre os acusados presos aquele que estiverem há mais tempo na prisão. E preferência em igualdade de condições os precedentes prenunciados. Sério, eu não entendi a terceira. Tipo... Tá, o cara tá preso. Daí tem um cara preso com mais tempo. Tipo, daí tem 2 presos, daí o cara com mais tempo. E daí o terceiro em igualdade de condições precedentes pronunciados. O que é isso? Não entendi. Qual é essa terceira coisa que faz preferência? Súmula 1. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do tribunal do júri a lista de processos a serem julgados obedecida à ordem prevista no caput deste artigo. Em súmula 2, o presidente reservará datas da mesma reunião periódica para inclusão no processo que tiver o julgamento adiado. Próxima voz. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data de sessão na qual pretende atuar. 5 dias. Daí ele ganha uma habilitação especial aí. 4, 3, 1.
Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 deste código. Bum. Acabou a quarta. 5. 5. Parte 5. Do sorteio da convocação dos jurados. 432. Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á às portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados. Olha, eu estava errado. Não tem 15 jurados. Só 25. 25. Para a reunião periódica ou extraordinária. Súmula 1 do 433. O sorteio será realizado entre o 15, 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Súmula 2. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. E, súmula 3. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para uma reunião futura. 434. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Bom, convocação. Que é as coisas de função de jurados, né? 435. Serão fixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação de jurados convocados, os nomes dos acusados e dos procuradores das partes, além da dia e hora e local da sessão, da instrução e também do julgamento. Próximo, acabou. Próximo, função do jurado. Sobre a função do jurado, está no 436 e 437, e também 438, e 439, e 440, e 441, e 442, e 443, e 444, e 4445. Eu acho que eu já fiz um monte de vídeo desse Tecos. Só que não, na verdade eu fiz um vídeo. Cara, isso aqui tá separado tipo em capítulos dessas coisas dos jurados, né? Muito saco. Função do jurado 436. O serviço do júri é obrigatório e o alistamento compreenderá se... Tô cansado de fazer vozinhas, tá? Então, sem voz. Só ler velocidade máxima. Compreenderá cidadãos maiores de 18 anos no alvo notória idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de etnia, raça ou cor ou grau de instrução. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, o critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri: 1. O presidente da República e os ministros do Estado. 2. Os governadores e seus respectivos secretários. 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das respectivas câmaras distrital e municipais, e os prefeitos municipais. Os magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, os servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, as autoridades e os servidores da Polícia de Segurança Pública, os militares de serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos. Isso aqui é boa, que já caiu prova, pergunta disso, só que ele só... Era uma pergunta de eliminar as coisas erradas, e tinha uma alternativa que era... Falava que os cidadãos de 65 anos, eles colocavam, não podiam ser jurados. Mas está errado, porque o impedimento aqui, que está escrito no artigo 437, diz que tem que ter 70 anos. Ou seja, 65 anos pode. É novinho ainda. E por fim, aqueles que o requerem, demonstrando o justo impedimento. Essas são as pessoas que não podem ser juiz. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo. Assim quando é militar também, né? Então você faz... Sabe, se você não faz o serviço alternativo, você ganha... Você é multado, né? Também está escrito aqui, ó. Sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Súmula 1.
Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou de entidade conveniada para esses fins. Súmula 2. O juiz fixará o serviço alternativo de atendendo aos princípios da atendendo os princípios da atendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 439. O exercício efetivo de função do jurado constituirá o serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. 440. 440 constitui também direito do jurado na condição do artigo T439 deste Código, a preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Interessante, né? Por isso que pergunta toda hora se você fez função de jurado, né? Porque isso aqui, se você fez jurado, virou jurado, você ganha uma preferência. Não sei se isso ainda funciona, mas tá aqui escrito. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ao salário do jurado sorteado para comparecer à sessão do júri. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer na dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada uma multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. 443. Somente será aceita a escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentado, ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente consignada na ata dos trabalhos. 445. O jurado no exercício de função ou a pretexto de exercê-la será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados. Ou seja, o jurado tem o mesmo impedimento dos juízes. 446. Os suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação da responsabilidade penal prevista no 445 deste Código. Próximo, coisa do julgamento direto. Composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Elas são 447, 448, 449, 4451 e 451 e 452. Certo? Da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. No 447, o Tribunal do Júri é um composto de um juiz togado, seu presidente, mais 25 jurados que serão sorteados entre os alistados, 7 dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão do julgamento. 448 serão impedidos de servir no mesmo Conselho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é tudo familiar, tá? Marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, nora, irmão, cunhado, parente, cunhado, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. São o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. São 2. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos à suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. 449. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente de causa determinante do julgamento posterior. 2. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de conveniência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. 451. Os jurados excluídos por impedimento ou suspensão ou incompatibilidade serão considerados para a constituição de um número legal exigível para a realização da sessão. 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer a mais. Teu pau. Teu pau. Travou. Nem vou terminar o 452. H. É a reunião das sessões do Tribunal do Júri. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á por as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária.
Bom, continuando. Da reunião e das sessões. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de detenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em atas deliberações. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia, desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente sessional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Súmula 1. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusador ser julgado quando chamado novamente. Súmula 2. Na hipótese de súmula 1 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelente, que tiver sido regularmente intimado. Súmula 1 do 457. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, ressalvo, comprovado o motivo de força maior previamente submetidas à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. Súmula 2. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. 458. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo de ação penal pela desobediência, aplicar-se-lhe-á a multa prevista na súmula 2 do 436 deste código. Essa multa aí que falou, ela é tipo uma multa de 1 a 10 a 100 salários mínimos. 100? 1 a 10 salários mínimos. Tá. 459. Aplicar-se às testemunhas do serviço do Tribunal de Júri exposto no 441 deste código. Impedimentos? O quê? O que tem no 441 mesmo? No 441 diz: nenhum desconto será feito nos vencimentos do salário do jurado sorteado que comparecer à sessão. Ou seja, se o cara não vai no trabalho para virar jurado, ele recebe mesmo assim, tá? Não pode descontar. Agora eu me perdi. Achei. 460. Antes da Constituição, onde constitui conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir o depoimento das outras. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo uma das partes tiver requerida sua intimação por mandato, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando sua localização. Súmula 1 do 461. Se estimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o seu primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Súmula 2. O julgamento será realizado na mesma hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. 462. Realizadas as diligências referidas no 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se uma urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que a escrivão proceda à chamada delas. 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Súmula 1. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência dos autos. E súmula 2. Os jurados excluídos por impedimento ou suspensão serão computados para a constituição do número legal. 464. Não havendo o número referido no artigo 463, que é os 15 carinhas deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á a nova data para a sessão do júri. Sacou? Eu falei no começo aqui que eu achei que tinha 15 jurados, mas não, são 25. Mas daí o 15 é o número de jurados que precisam ter para continuar o tribunal de júri. Sacou? E se tiver menos, tem que chamar mais e daí tem que fazer outra sessão. Sacou? Ou seja,
15 é o número mínimo de jurados, 25 é o número máximo de jurados. Bom, pode ser menos do que 15 e... Quer dizer, pode ser menos de 25 ou mais do que 15. Vamos lá? 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata remetendo-se o expediente da convocação com observância do disposto no 434 e 435 deste Código. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos à suspeição e as incompatibilidades restantes constantes do 448 e 449 deste Código. Súmula 1. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem nem manifestar sua opinião sobre o processo sob pena de exclusão de conselho e multa na forma do súmula 2 do 436 deste Código. É a multazinha de 1 a 10 salários mínimos, né? Súmula 2. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. 462.7. Verificando-se que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com jurados remanescentes. 469. Se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Súmula 1. A separação do julgamento somente ocorrerá em razão das recusas não for obtido o número de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar um acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no 429 deste Código, que a preferência é o cara preso. 470. Desacolhida a arguição de impedimentos e suspensão ou de incompatibilidade contra o juiz, o presidente do júri, do órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. 471. Se, em consequência do impedimento, suspensão, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes com a observância do disposto 464 deste Código. 472. Formados os conselhos de sentença, o presidente, levantando-se e com ele os presentes, fará os jurados seguinte a exortação. Ele fala uma coisinha especial aqui, parágrafo único. Em seguida receberá cópias de pronúncia ou, se for o caso, as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Cara, falta ainda, falta. Cansei, tchau.